Bom dia a todos, gente. Eu acho que esse bate-papo, eu estava comentando com o Renato que quanto ele é importante e tem que ser sucinto, porque a gente tem que estar aqui para ganhar dinheiro, né? Ninguém tem tempo a perder. Então, eu acho muito importante cada um de nós que veio aqui, compartilhou conhecimento, acho que todo mundo ganha. Então, hoje a gente vai falar sobre análise de documentos. Eu sempre acreditei que o locação ele é detalhe, muito diferente da venda, que tem os documentos mais ou menos fixos. A locação, cada passo é um detalhe, começa desde lá da proposta. Então, eu vou falar um pouquinho, aí entre máximo uns 40 minutinhos, e a gente preparou algo bacana aí para vocês. Então, eu sou a Tatiana Nascimento, fui aí destaque de 2023 em Jacareí. Vai, Salles, passa o próximo. Sou mãe, lógico, de um moreno alto, bonito e sensual, com meus 28 aninhos, só que não. Para quem não me conhece, eu fico lá em cima, as portas da minha sala estão abertas, né? Apesar de escrever com caixa alta, né, Jader? Eu sou vozinha, então, empresária do ramo de eventos, eu tenho uma empresa de eventos em São Paulo há 16 anos, que funciona de forma a domicílio. Então, por isso que muitas vezes, aos finais de semana, vocês não me encontram aqui, porque eu estou trabalhando lá. Então, minha agenda, assim, é praticamente de domingo a domingo. Mas eu estou sempre à disposição do que vocês precisarem. Sou bacharel em Direito e não militei na área porque minha vida deu uma guinada. Acabou que eu fui empreender, fui ser mãe e depois caí na área da corretagem. E quando eu caí nessa área da corretagem, que já faz mais ou menos uns 4 anos, foi justamente na época da pandemia, quando ou eu chorava ou eu fazia os lenços. E aí eu optei em fazer os lenços, e quem foi meu corretor lá atrás, quando eu vim de São Paulo para cá, porque eu sou de São Paulo, falou, Tati, vem para a área, vem conhecer. Eu fui, então eu sou uma pessoa que falo que realmente a área dá certo para quem tem força de vontade, quem quer fazer acontecer. Então nessa minha carreira, praticamente 2 anos, eu já sou gerente comercial. Por quê? Porque eu fui curiosa, porque assim, eu rodava para todos os lados, eu não me prendia em Jacareí, porque eu comecei em Jacareí e na locação. Então eu vinha para São José, né, Renato? Nem sabia que o Renato era Renato. Pega a chave lá com o Renato, fui lá, peguei a chave com o Renato, fui lá, loquei a sala, nem sabia quem o Renato era. Então eu acho que para a gente estar nessa área, a gente tem que amar o que a gente faz, a gente tem que ser curioso, a gente tem que desbravar os bairros, aonde quer que o cliente nos chame, lógico, com todo o filtro, mas ir atrás do que a gente quer. E aí, como vocês viram, aquele dia que o Renato falou, não posta não, né? Porque aí eu adoro uma rede social mesmo, sou blogueira nas horas livres. Olha só, né? Até tenho meus staffs aí para colocar o microfoninho, porque é algo que eu gosto mesmo. Então, quem quiser me seguir lá, tatiana.fênix, vocês vão acompanhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do mercado de imóveis e um pouquinho do que eu sou, tá? Essa é a minha equipe. Hoje são aí meus parceiros que seguem lutando comigo, porque a gente sabe que não é fácil. Então, a gente tem um braço, que é a Milena, lá em Jacareí, o Matheus e o Thales, que é de Taubaté, e o seu Daniel, que é aqui, que está comigo aqui todos os dias, que todos vocês podem contar conosco. E aí eu falo... Sim, você viu como que ele estava lá? Ó, eu vou tirando foto dele nas visitas, e a gente vai aí fazendo o nosso marketing, né, seu Daniel? E eu sempre penso assim, a Mil é um todo. Então, muitas vezes, quando eu coloco lá no grupo de locação, que eu falo para o Renato para a gente chegar aquele 1 milhão no final do ano, não é só a minha equipe que vai fazer, são todas as equipes. Então, eu somo com a Kelly, eu somo com o Leandro, né? Eu somo com o Salles, porque junto nós vamos atingir um objetivo comum. E a gente tem que estar firme nesse propósito. Então, muitas vezes, quando eu pego no pé lá da planilha, não é questão de estar pegando no pé de ninguém, é porque eu não quero que a gente perca nenhum imóvel para o mercado. O imóvel tem que ficar aqui dentro conosco. Então, essa é a minha equipe, gostaria que vocês conhecessem e saber que a gente tem uma régua, né, que eu sempre falo para eles, que vai desde Taubaté até Jacareí. Então, antes a gente ganhar 50 do que ganhar 0. Então, se precisou, é só acionar qualquer um deles, eles vão fazer a visita, vocês fazem o 50, e é isso que a gente tem que buscar, dinheiro. Então, aqui a introdução, como eu disse, locação, ele é detalhe. Então, a gente tem que saber o time que a gente joga. E hoje a gente joga no time a 1000. Então, não adianta eu querer colocar uma locação aqui para dentro e depois o administrativo passar por uma série de problemas. Então, hoje, qual time eu jogo? Eu jogo no time a 1000. Quero que meu corretor loque? Lógico que eu quero. Porém, eu tenho que tomar todos os cuidados. Então, a análise cuidadosa da documentação é crucial para o sucesso
de qualquer transação imobiliária. No contexto de locação de imóveis, a verificação meticulosa dos documentos ajuda a prevenir fraudes, assegurar que as condições acordadas sejam cumpridas e proteger os interesses de todas as partes envolvidas. Uma abordagem sistemática e detalhada reduz riscos e evita futuros litígios. Então, o corretor, ele tem que ter isso em mente. Isso é primordial. Próximo. Então, aqui a gente sabe que a gente foi para a visita, deu certo. Primeira coisa que eu considero o primeiro documento antes desse é a ficha de proposta. A ficha de proposta, ela deve estar totalmente preenchida, como a gente já falou dos procedimentos, né, Renato? Esse, para mim, é o primeiro documento. É aqui que eu sei que se teve alguma negociação, é aqui que eu sei o que o corretor trouxe para mim, qual é a garantia, quanto que ele vai pagar. Essa é a ficha de proposta. Não sei se todo mundo conhece a ficha de visita, que é diferente da ficha de proposta, que é aquela quando a gente vai para negociações maiores, para não correr nenhum tipo de risco, né, de alguém passar a perna em nós e continuar lá a negociação com o proprietário. Então, os dados do proprietário. Muitas vezes a gente fala assim, o proprietário fala, mas eu já sou cliente, já está tudo aí. Só que, gente, até as meninas da ADM puxa toda essa pasta, arruma todos esses documentos, ou os gerentes, né? A gente também às vezes se fala, né, Lê? Tem um documento de fulano, porque tem pessoas que não querem passar, mas o ideal é ele passar tudo atualizado. Então, o locador passar o RG, a gente recebe muita foto, né? Então todo mundo passa foto pelo WhatsApp, o RG com o CPF, ou a carta, o comprovante de endereço, o e-mail dele, o telefone, a profissão, estado civil também, né, Salles? Se é casado, se é solteiro, divorciado, os dados bancários, porque a gente precisa para fazer o repasse para ele, e a chave Pix, hoje em dia a gente está pedindo também, porque o Pix funciona a todo momento. O telefone e o e-mail, gente, é primordial, porque se o ADM precisa falar com eles, ter um telefone atualizado, o e-mail, a gente sabe que vai toda a parte de vistoria, de assinaturas, então a gente ter esse e-mail também atualizado. E dos dados do imóvel. A conta de energia, que a gente tem que saber o número de instalação, por isso que eu falo que o corretor tem que ser curioso. Ele não pode só chegar e passar tudo para o gerente. O gerente sabe, o gerente vê. Não, deixa eu ser curioso, deixa eu saber onde que está o número de instalação, para que se o meu cliente perguntar, eu já saber. Eu tenho que sempre estar à frente desse cliente. Então, a conta de energia, a conta de água, que também tem o número de instalação, e todo mundo sabe que no nosso contrato vai pedindo para que seja feita a troca de titularidade em até 7 dias, assim, né? 7 dias. Então, eles precisam desse número de instalação. A conta de gás também, com gás, todas elas vêm com o número de instalação, que a gente deve saber ali onde está. Se uma dúvida, pergunta para o gerente, ou se o gerente não souber, ele vai atrás da informação junto à companhia para saber onde que fica esse número. O demonstrativo do condomínio, né, que é primordial e tem dado muitas dúvidas, que a gente vai passar um pouquinho mais para frente sobre o demonstrativo de condomínio, o que o inquilino paga, o que o inquilino não paga, o que é dever do proprietário, o que é dever do inquilino, e o IPTU. Eu já peguei muitas pessoas que não sabem nem identificar onde está o número de inscrição imobiliária. Então, também se atentar a isso. Depois vem com toda a parte do locatário, que é aí que entra realmente a nossa análise para a gente saber quem que a gente está colocando para dentro da casa, quem que vai ser como que vai ser esse pagador, né, para esse meu cliente, porque a gente quer tanto o proprietário quanto o inquilino. Então, a adoção do locatário, pessoa física, RG, CPF, comprovante de endereço, e-mail e telefone novamente, profissão e o comprovante de renda. O comprovante de renda, todo mundo tem que saber que ele tem que ganhar 3 vezes o valor do aluguel. Eu tenho que fazer lá a sominha. Se for extrato bancário, é trabalhoso, né? Pegar aquele extrato do Itaú. Lembra aquela vez o cara que trouxe todo o extrato que ele tirou? A gente não quer saber o que ele está gastando, o que sai. Eu preciso saber o que entra. Então, eu preciso calcular nos 3 últimos meses quais foram os valores das entradas dele. IR. O IR também, ontem a gente teve um caso, né, seu Daniel? A moça apresentou, estava alocando uma sala de 2.400, apresentou um IR de 9.400. Não vai dar, porque o IR eu tenho que calcular ano. Eu tenho que pegar o 2023 ou 2024, dividir por 12, e depois sim ver se naquele mês ela ganha 3 vezes o valor do aluguel. Nos casos que o locatário é pessoa jurídica. Então, contrato social, eu preciso saber quem é sócio majoritário, quem não é. O cartão do CNPJ para saber se está tudo certinho.
comprovante de endereço, e-mail e telefone de novo, o comprovante de renda. A maioria das empresas apresenta os lançamentos ou o próprio IR, né? Extratos bancários às vezes vem também. RG e CPF do sócio majoritário ou procurador e a profissão deste. Por quê? Além do contrato social, que muitas vezes ele está inserido lá no contrato social, eu vou colocar o nome da empresa, o nome fantasia, e depois eu vou colocar os dados do sócio majoritário, porque vai ser ele que vai acabar assinando a vistoria, o contrato. E aí aqueles casos em que entra o fiador. O fiador a gente sabe que é bem burocrático, a gente também tem que verificar. Eu já peguei casos de fiador laranja, né? Uma pessoa que ficava locando, quando você puxava lá o alude, saía um monte de ações que o cara era laranja, ele nem tinha aquele imóvel. E a gente tem que pensar assim, o fiador, em um caso de inadimplência que vá para um processo, eu preciso que esse imóvel dele, eu possa realmente requerer ele na justiça, senão não tem sentido. Senão eu coloco lá um fiador, eu não vou gastar caução, não vou fazer seguro-fiança, não vou ter nenhum tipo de despesa, e aí o fiador é furado? Então não tem sentido, a gente tem que analisar o fiador também. E da mesma forma, a gente vai pedir todos os documentos, RG, CPF, comprovante de endereço, e-mail, telefone, profissão, vou puxar também o alude do fiador e, inclusive, vou pedir a matrícula atualizada do imóvel. Essa matrícula atualizada tem um custo de R$22, é o Denis quem faz o pedido para nós, e chega aqui do cartório para a gente saber se teve alguma coisa na matrícula, se esse imóvel está alienado, se não está, se ele realmente está apto para entrar como uma fiança. E o fiador, a gente tem só mais um detalhe, que é o fiador de imóvel e também o fiador de renda, são fiadores diferentes. É um ou outro. A maioria... Isso. É muito difícil hoje em dia alguém ser um fiador de renda. Imagina, a não ser que seja o pai, a mãe, porque ninguém vai ser fiador de renda de ninguém, né? O imóvel ainda vai, né? Mas mesmo assim, todos os casos que eu peguei de fiador, era alguém muito próximo, né? Porque hoje em dia, ninguém confia em ninguém, né? O fiador não necessariamente vai ser o pai. Não, pode ser qualquer pessoa. Eu digo assim, no mundo atual que nós vivemos, né? Chega uma pessoa lá, ô Tony, vem ser meu fiador. Você vai pensar 50 vezes antes de ser fiador de alguém, né? Às vezes até um irmão vai pedir, você vai falar, opa, peraí, mas e lá na frente? Então, todo mundo tem também aqueles folderzinhos com o logo da Mil, onde a gente passa, na maioria das vezes, pelo WhatsApp para eles, falando de toda essa documentação. Aí a gente entra naquela parte que num treinamento anterior a gente falou muito sobre o Habite-se. Muitas pessoas, quando chegam na corretagem, elas são inexperientes. E aí ouve-se falar Habite-se, o que é o Habite-se? Né? Então, todas as vezes que a gente tiver um ponto comercial ou um galpão, a gente vai cair no Habite-se. O Habite-se comercial é um documento emitido pela Prefeitura Municipal que atesta que um imóvel comercial foi construído ou reformado de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Obras e Edificações, além de estar em conformidade com as exigências de segurança, acessibilidade, higiene, saúde pública, meio ambiente. Este documento é essencial para a obtenção do alvará de funcionamento e para garantir a legalidade das operações comerciais no local. Ou seja, se eu estou indo para minha empresa, para um ponto comercial ou para um galpão, eu tenho que estar segura de que eu não vou sofrer nenhuma fiscalização, que eu vou estar ilegal naquele local. Então, daí a necessidade do Habite-se. Tem Habite-se industrial, tem Habite-se comercial, tem áreas da nossa cidade que elas são mistas, são residencial e comercial, e tudo isso depois acaba sendo negociado. Ontem nós estávamos comentando do caso do Sindicato dos Contabilistas, que pegaram uma região mista, que a casa só tinha o Habite-se residencial, e ficou por conta deles tirar o comercial. Ok, foi uma negociação lá do início. Ou o proprietário falou, né, Tony? Não vou tirar um Habite-se, não vou tirar o laudo de bombeiros, que aí é uma coisa a ser mais aprofundada. Mas ok, se eles fizeram uma negociação e o proprietário não for fazer, e eu preciso daquele ponto, preciso daquela localização, e eu vou decidir pagar, ok, mas esse seria o Habite-se. Imóvel em condomínio. A cobrança de condomínio pode ser realizada de duas formas principais. Cobrança de mês vencido e cobrança de mês vencendo. Entender a diferença entre esses métodos é essencial para os administradores de condomínio e moradores,
pois influencia diretamente o planejamento financeiro e a gestão de pagamentos. A taxa de condomínio é do inquilino, a taxa de consumo é do inquilino e as taxas ordinárias são do proprietário. Ou seja, o administrativo, gente, ele tem pego muitos problemas em relação chega os nossos fechamentos e a gente não sabe o que é os condomínios que são mês vencido e mês vencendo. Então, causa um problema lá, então a gente tem que sempre observar se o condomínio eu pago e uso ou se eu uso e depois pago. Então, isso é muito importante a gente falar no momento do fechamento sobre isso. Na cobrança do mês vencido, o pagamento do condomínio é realizado no início do mês, subsequente ao uso dos serviços e despesas comuns. Por exemplo, as despesas referentes ao mês de janeiro são pagas no mês de fevereiro. Então, eu usei e paguei. Diferente do mês vencendo. Na cobrança do mês vencendo, o pagamento do condomínio é realizado no início do próprio mês, em que os serviços e as despesas serão utilizados. Por exemplo, as despesas referentes ao mês de janeiro são pagas no início de janeiro. Então, eu vou pagar e vou usar. E com o tempo, a gente vai percebendo que a taxa do condomínio é do inquilino, a taxa que ele usa, que às vezes alguns condomínios vem constando água ou vem constando gás. Fora isso, o que vir de extra, fundo de reserva, ação trabalhista, tudo isso vai ser de responsabilidade do proprietário. Taxa de pintura, reforma de alguma coisa. Então, tudo isso as meninas do administrativo, elas mesmas fazem essa separação. Aqui a gente tem um espelho de um IPTU, esse puxado pela internet, que a gente tem como fazer isso. E ali consta a inscrição imobiliária, sempre vai ser um número assim, bem grande. E não vem os dados do proprietário quando a gente puxa pelo site. Tá? O espelho do IPTU vem o endereço do imóvel, a inscrição municipal, a metragem do terreno, o valor do IPTU, matrícula do imóvel e os dados do proprietário são protegidos pela LGPD quando eu puxo pelo site. Quando o proprietário me manda a foto do espelho do IPTU, aí fica facinho, já tem todos os dados dele, inclusive na captação eu gosto de pedir o espelho do IPTU, porque lá a gente tem metragem, sabe, a área construída, a gente tem tudo aí dentro do espelho do IPTU, que é esse imóvel dentro dessa cidade, que eu já consigo ter todos esses dados. Utilizamos também o detetive Alude, né? Hoje são os gerentes que puxa. Você fez a visita, preencheu a proposta, passou o CPF para nós vamos entrar lá no Alude e vamos, eu até brinco, né? Puxar a capivara do cara. Então, vai aparecer lá o score, vai aparecer se ele tiver dívidas ou negativações, processos, renda, garantia do imóvel, às vezes aparece telefone de parentes também. E quando a gente pega algum alude que a gente tem algum tipo de dúvida em alguma ação específica, a gente sempre reporta a Sabrina para que ela possa dizer se a gente prossegue ou não com a negociação. Então, o alude, ele é essencial para a gente seguir ou não com uma locação. Se houver algum tipo de negativação, de repente o cara deve R$100 na Renner, peraí, vou conversar com o proprietário, ou vou ver se ele vai pagar, se ele vai me mandar o comprovante, mas o alude é muito, muito importante. E é importante também o corretor saber verificar um alude. Se o gerente passar para ele passar para o cliente, porque também ele é protegido, então eu não posso pegar um alude de uma pessoa e passar para uma terceira pessoa, eu não posso fazer isso. Porém, se o cara tiver uma negativação, eu for passar para ele verificar, eu tenho que entender do alude, eu tenho que entender como ele é dividido. Então, eu sempre passo isso para os meus corretores, para que eles também entendam e possam ter conhecimento. Aí a gente entra no formulário, né, que a Sabrina vai falar muito mais do que eu, mas a importância de a gente ter um formulário bem preenchido, né? O formulário de locação é um documento essencial que coleta todas as informações necessárias para a elaboração do contrato de locação de imóveis. Eu falo com eles, né, pessoal, vamos preencher, vamos colocar negociação, porque às vezes eles falam uma negociação para mim, que estou na linha de frente, mas eu não vou lembrar depois de 5 negociações. Então vamos colocar tudo no formulário, até porque quando chegar na Sabrina, a Sabrina também tem que saber a negociação que foi feita lá na ponta, né, de repente teve carência, teve algo, então eu preciso que tudo que foi negociado, independente de ter falado para o seu gerente, esteja ali dentro do formulário. Este formulário serve como base para a criação de um contrato de locação robusto e juridicamente seguro, garantindo que todas as informações necessárias sejam incluídas
e que os direitos e deveres que ambas as partes estejam claramente definidos, porque um contrato ele faz lei entre as partes. Então, tudo que eu negociei lá no início, se eu coloquei no contrato, vai dar tudo certinho. Ou seja, aqui na Mil, a gente não tem um contrato engessado. Então, muitas vezes a Sabrina, ela coloca alguma cláusula específica e aí a gente consegue aí ter um contrato robusto. Contrato de locação e administração, que é o contrato que vai... o contrato de locação é um documento jurídico que estabelece os termos e condições para a locação de um imóvel entre o locador, proprietário, e o locatário inquilino. Isso é primordial para quem entra na área de locação, saber quem é o locador e quem é o locatário. Este contrato serve para formalizar a relação entre locador e locatário, estabelecendo direitos e deveres de cada parte, visando garantir a segurança jurídica e a clareza das condições acordadas para a locação do imóvel. Então, muitas vezes, o corretor chega, eu até comento com o seu Daniel, né? Mas em tal lugar eles faziam tudo. Mas a gente, qual é o problema da gente adquirir conhecimento? Da gente ler, né, um contrato, saber ali onde estão escritas as partes. Então, também eu passo sempre para eles as minutas, para eles terem conhecimento, para eles saberem, irem se acostumando com as cláusulas desse contrato. E aí aqui a gente preparou alguma coisa, algo prático, para a gente entrar na pastinha do Drive, que depois que a gente passou por todo esse processo, a gente analisou toda essa documentação, corretor e gerente, começou a se montar a pasta do Drive, a gente coloca, né, primeiro cria-se a pasta, depois coloca lá dentro o locador e o locatário, e ali dentro a gente vai colocar todos os documentos. Então, o primeiro documento é o alude. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses documentos? Já pegaram em mãos o espelho de IPTU, uma certidão de casamento, um contrato social? Também a gente já pegou tantos, né, Leandro? Nossa, a gente já pegou tantos que a gente já está até calejado. Nath, no caso, assim, do comprovante de renda não é suficiente, aí a gente pode falar para a pessoa juntar com o do cônjuge também. Sim, aceito, né? sim, sim. Você perde a locação sem saber desse retorno. Sim, exatamente. Sempre quando for insuficiente aquela 3 vezes o valor do aluguel ou um IR, e não só o cônjuge, mas pode vir um amigo, qualquer pessoa pode conciliar renda, desde que elas vão entrar no contrato. Eu sempre coloco todo mundo que conciliou a renda, eu coloco no contrato também para fazer assinatura e ser responsável também dessa locação. Ele teria que entrar como morador 2? Não, pode entrar só como locador. Por exemplo, eu tive casos do pai que conciliou renda com a filha, os dois assinaram e só ela era moradora. Então a gente pode fazer isso, a gente não deve perder a locação, a gente deve tentar de tudo desde que fique de uma forma segura para o nosso administrativo. Desculpa te interromper, porque na verdade o contrato ele é válido na questão jurídica, né? Então ele é um responsável financeiro, juridicamente falando. Agora, se ele vai morar no imóvel ou não, exemplo, a gente já fez locação da filha, fazer a locação para os pais que são idosos morar. Então, eles nem vão no prédio, vão visitar final de semana. O morador são os pais, mas juridicamente falando, se não houver pagamento, quem vai ser responsabilizado é quem está no contrato, não quem é de fato o morador. Então, aqui está o alude, né? Então, ali já aparece o nome da pessoa, o CPF, data de nascimento, se o CPF dela está regular, o gênero, nacionalidade, os relacionamentos, filho, cônjuge, aparece o CPF deles também, telefones, restrição financeira e score, né? Nesse caso aqui não tem nenhum tipo de restrição financeira, nem cheque devolvido. Protestos também não tem, tá tudo certinho. Antecedentes judiciais, isso daí também a gente analisa. Quando vem despejo ou algum tipo de ação que envolve condomínio,
que envolve alguma despesa em relação aos imóveis, aí a gente sempre consulta a Sabrina para saber se findou a ação, se já foi executado, se a gente pode prosseguir. Aqui as informações financeiras de quanto essa pessoa recebe ou não. Os IRs, também o histórico profissional também aparece. Se ele tiver empresa, aparece CNPJ. Olha lá, as participações societárias que ele tem. Serviços públicos. Os endereços que ele já morou. Ou endereço de emprego. Só, né? Então, assim, o Alude hoje é um instrumento que ele vem totalmente completo para que a gente possa fazer a primeira análise desse cliente. Então, certidão de casamento, né, a CNH, eu acho que todo mundo já conhece, um comprovante de endereço. Não tem problema, mas assim, todo mundo conhece esses documentos, e quando tiver alguma dúvida, é só perguntar para nós. Mesma coisa, comprovante de endereço, EDP. Geralmente, os números de instalação, eles vêm bem pequenininhos ali nas contas. Mas acho que é isso, né, Salles? E eu tinha... Aqui, ó. Tá conectando aqui. Mas ali o que a gente ia mostrar, pessoal, é tudo assim, o que a gente tem dentro do nosso drive e dessa documentação, que nós temos que ser curiosos e tentar entender os documentos. Quando não entender uma matrícula atualizada, o Denis, o Renato, ou nós estamos aqui para a gente, né, verificar se... A matrícula atualizada, até hoje, para mim, é o que eu tenho mais dificuldade. Né, ler aquelas letrinhas miudinhas para saber se o imóvel está ok, não está. Geralmente eu peço a ajuda dos universitários, do Denis, para saber se aquele imóvel está apto a ser uma fiança ou não. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ser diferente, eu acho que a gente tem que buscar ser o melhor a cada dia, entender de documentos, olhar ali onde está o número de instalação, não está, e auxiliar o gerente também, né? Não é só jogar ali, já vir com um drive bem feito, uma ficha bem preenchida, que isso é uma roda, né? Então vai sair aqui do comercial, vai ir lá para o administrativo, documentos certos, com um drive certo. Se hoje eu estou aqui na imobiliária, mas se amanhã eu não estiver, o meu drive está lá montadinho, eles não vão ter problema nenhum com a minha documentação, com quem falar, com telefones atualizados, com e-mails atualizados. Pode passar. Aí eu gosto muito dessa frase e coloquei aqui para vocês para finalizar. O leão, ele falha 70% das vezes que ele sai para caçar. E ainda assim, ele é considerado um dos maiores predadores da selva. Ou seja, nossa profissão ela não é fácil. Nós vamos ter que ser diferenciados, sim. Nós vamos ter que saber das taxas, sim. Nós vamos ter que saber dos documentos, sim. Se nós quisermos ser diferentes nesse mercado imobiliário, que é super concorrido. Então, a gente pode sair para caçar 70 vezes, mas a gente ainda vai continuar sendo um leão, e aí a gente vai trazer a caça, né, Renato? E aí são essas caças que vão fazendo a Mil circular, a crescer e ser quem nós somos. Então, eu queria deixar com vocês algo que eu queria que vocês abrissem e mirassem no leão que está aí dentro. Pode passar para mim, seu Daniel? Por favor. Que eu tenho certeza que aí dentro desse pacotinho tem um leão, um bravo leão. Pode soltar a música. Alguém não pegou? Todo mundo pegou? Então aí vocês mirem bem nos olhos desse leão aí e vão para cima. Vamos somar, vamos ser unidos, né? Vamos fazer diferença. Então, ó o leãozão aí, ó o leãozão! Então eu acho que é isso que vai. Agora já era. E é isso que vai nos tornar diferente lá fora, gente. A gente sermos leões unidos, sair para caça, por mais que a gente fale 70 vezes, mas na 71 a gente traz a caça para cá.
Certo? Espero que vocês tenham gostado. E aqui fica uma música aí, se vocês quiserem ouvir aí a música da Katy Perry, que é A gente tem que ter aí o olho de tigre, certo? E fazer acontecer. E que juntos somos mais fortes. Certo? Gostaram? Ai, quero agradecer, lógico, meu amigo querido, né? E que tá aí, que me ajudou em toda essa apresentação. A gente já tá aí há um tempo aí no mercado. Eu fui estagiária dele quando ele assinou meu Cresce. Então eu acho que a gente é um conjunto. Eu, o Leo, o Salles, né, a Kelly. A gente tá aqui para somar, a gente não tá aqui para dividir. E quanto mais a gente estiver junto, mais a gente conquista. Certo? Boa, é isso aí. É isso aí. E vamos conquistar, que a gente tem dinheiro a ganhar. Né? Vamos. Gostou, né, Leandro? Deixa eu ver, vai, deixa eu ver esse leão. Bora. Bom, eu creio que todos amaram a palestra. Tatiana, muito, valeu muito, foi olha, excelente, excelente, Perfeito. excelente. Perfeito. Tudo de bom e até a próxima. Até.